A pergunta que me mandaram hoje é uma pergunta que nós precisamos entender profundamente. A pergunta é: quais são as consequências espirituais do suicídio? É obviamente que a pessoa quer saber quais são as consequências espirituais do suicídio pela visão budista. Então tem algo que não vai dar tempo de explicar aqui, mas que eu gostaria de convidá-los, que é entender um pouquinho como acontece a morte, o estado intermediário e o renascimento. Então eu vou falar sobre isso vagamente quando responder a pergunta, mas para ter um pouquinho mais de vivência, no primeiro domingo de cada mês nós fazemos uma prece pelos recém-falecidos ou POA, onde eu sempre explico esse mecanismo e aí a gente vai entender um pouco mais profundamente o quanto isso é importante ser compreendido, ok? Então, todo primeiro domingo às 18 horas ao vivo no nosso canal, Templo pela Paz Mundial, canal do YouTube, você pode participar dessa prece e entender o mecanismo de morte, estado intermediário e renascimento. Mas a gente precisa começar a entender essa questão da perspectiva das consequências das nossas ações. E usando essa analogia de ir dormir, sonhar e despertar, é só pensar. O que acontece se o seu dia é um dia muito difícil, cheio de preocupações, cheio de ações contaminadas por aflições mentais, como raiva, apego, ansiedade? Quando você vai dormir, você sonha ou tem pesadelos? Então você entende, quando você vai dormir, que aquele dia cessou. Mas durante o seu sono, as experiências que você tem são experiências muito dolorosas e negativas por conta dos estados mentais e das ações daquele dia e todo o potencial na sua mente, ok? Então, se nós entendermos isso, e se você tem se você tem muitos pesadelos numa noite, o dia seguinte para você é um dia pesado, difícil, complicado, tudo é muito arrastado. Então, se nós pensarmos assim, qualquer ação prejudicial, seja contra outros, seja contra nós mesmos, com intenções ruins cada vez mais intensas, por exemplo, uma ação cometida com muita raiva contra outras pessoas ou contra nós mesmos, terá como consequência felicidade ou sofrimento? Percebe? Então nós precisamos pensar nisso sem dogmatismo religioso, pensando da perspectiva mesmo das consequências das ações na nossa mente. É impossível que uma ação cometida com muita raiva, muito desespero, muita agonia contra o outro ou contra nós, não vá provocar coisas que não sejam experiências extremamente dolorosas no sono ou no que vem depois dessa vida. Ok? Então, uma coisa muito importante para a gente entender se nós conhecemos pessoas, e hoje, infelizmente, isso ainda acontece, que começam a fomentar essa ideia, nós temos que mostrar para a pessoa que isso não é a solução. Acabar com a preciosa, valorosa e rara vida humana não é a solução que parece ser para os problemas. Porque talvez cesse os problemas dessa vida, mas imediatamente você começa a ter experiências muito mais dolorosas do que essas. E vai ter seguramente consequências muito profundamente dolorosas por conta dessa ação. Então nós precisamos entender que a maneira de lidar com os sofrimentos, ainda que muito intensos dessa vida, é nos fortalecendo. E aí talvez a pergunta também faça assim, mas uma vez que o meu amigo, uma vez que o meu parente já cometeu suicídio, como é que eu posso ajudá-lo? Né? Então, essa é a função da prece pelos recém-falecidos. Então, nesse momento, se aconteceu nos últimos 49 dias, essa mente ainda está experienciando o estado intermediário. Então, nós fazemos práticas de purificação, fazemos práticas de acumular energia positiva ao mérito e, principalmente, usamos a nossa proximidade, o nosso apreço por essa pessoa e por todos aqueles que faleceram, para que essa mente seja profundamente inspirada e sofra alguma transformação para melhor, dentro do que ela é capaz de receber. Então depende de vários fatores, mas eu gosto de acreditar que do nosso lado nós transformamos essa tragédia, esse momento tão difícil, em algo no mínimo útil, ou que pode mover essa mente
na direção de menos sofrimento. Ok? Então, essa é a visão do suicídio. Sim, toda ação não virtuosa com uma mente muito negativa tem consequências. Então, se nós pudermos alertar as pessoas que isso nunca será uma solução para acabar com seus sofrimentos, de uma maneira não dogmática, religiosa, mas usando raciocínios óbvios, então nós devemos fazer isso e ajudá-la a ter uma mente mais serena e desenvolver o desejo de fortalecer a sua mente. E, infelizmente, se isso já aconteceu, nós devemos transformar a nossa dor, transformar a nossa perda em algo de útil, tentando purificar negatividades, acumular energia positiva ao mérito e desejar que essa mente seja profundamente inspirada e mude, digamos assim, esse estado mental de extremamente negativo para neutro ou minimamente positivo, ok? Então, essa é a nossa visão. Sempre dá para transformar a pior das dificuldades, nesse caso, o desejo de tirar a própria vida, em algo de útil para si, como fortalecimento, e para o outro, como ajuda antes e caso tenha ocorrido essa tragédia. Conte conosco, esse é um assunto importante e você sempre vai ter o apoio da comunidade do Templo pela Paz Mundial para superar essas dificuldades tão grandes, principalmente nos dias de hoje. Uma boa noite, uma boa semana e mantenha-se consciente de que aqui você encontra amigos espirituais e todos são realmente bem-vindos.